Boa tarde, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Sejam bem-vindas, Anne Kathleen, Débora. Que bom ter vocês aqui hoje. Então, para começarmos, eu gostaria só de saber se a Débora consegue participar da aula com câmera e microfone ligados. Ah, muito bem. Bem-vinda, Débora. Olá, tudo bem? Nova aluna. Muito bem. Qual o seu nome? Você que está Marcos, Felipe. Fernanda, tá me ouvindo? Ah, tudo bem. Ah, seja bem-vinda, Fernanda. Estou ouvindo sim. Então, Ah, sejam tá todas ótimo. bem-vindas à nossa aula de hoje. Que bom ter vocês aqui. Eu sou o professor Kaique, talvez vocês já me conhecem das outras aulas. E muito bem, para começarmos a nossa aula de hoje, vamos nos saudar, né? Então, boa tarde. Para dizermos boa tarde, a gente fala good afternoon. Podemos juntar tudo. Good afternoon. Vamos praticar. Good afternoon, Débora. Good afternoon. Good afternoon, Annie. Good afternoon. Good afternoon, Fernanda. Good afternoon. Sejam bem-vindas. Alguma de vocês poderiam dizer o que vocês lembram das nossas outras aulas, das aulas anteriores? Se não lembrar, não tem problema. Pode falar, não lembro. A última foi sobre música, né? Ensinou 3 músicas diferentes, de 3 formas diferentes, Aham. né? É esse que eu lembro da última. Ok, muito bem. Então tivemos aula com música. Você lembra de mais alguma coisa, Anne? Eu lembro que, acho que foi na segunda, a gente teve as séries da bola. Eu brinco com a bola, se eu não me engano. Uhum. Eu não lembro muito bem a série, mas eu lembro que foi sobre isso, né? Sobre pegar a bola, agarrar, jogar. E, se eu não me engano, foi essa a última que a gente viu. Ok. Muito obrigado, Anne. E você, Débora, você lembra de mais alguma série que a gente estudou aqui nas aulas? Do livro. I Do take the livro? book, I open the book, I read. Uhum. Ok, muito bem. Então hoje nós vamos conhecer uma outra série, tá bom? E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção inicialmente. Então me ouçam, me observem, mas não falem nada ainda. Apenas prestem atenção. A série diz o seguinte: eu leio um livro interessante. Eu escolho um livro interessante. Eu abro o livro. Eu leio. Eu viro a página. Eu leio um capítulo. Eu fecho o livro. Muito bem. Agora, poderiam fazer os gestos comigo? Então, continuem me ouvindo, olhando para mim, mas desta vez façam os gestos, por favor. Eu leio um livro interessante. Eu escolho um livro interessante. Eu abro o livro. Eu leio. Eu viro a página. Eu leio um capítulo. Eu fecho o livro. Muito bem. Agora eu falo e vocês fazem os gestos, por favor. Eu leio um livro interessante. Eu escolho um livro interessante, desculpem. Eu escolho um livro interessante. Eu abro o livro, eu leio, eu viro a página, eu leio um capítulo, eu fecho o livro. Muito bem. Agora poderiam falar sozinhas, por gentileza? Podem começar em 3, 2, 1. Eu leio um livro interessante, Eu pego, eu pego um Eu livro escolho. interessante. Escolho? Pego, Eu não sei. escolho. eu 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 escolho, escolho um livro. eu abro o Aham. livro, Eu abro o Eu abro o livro. livro, eu Eu leio, leio. leio o Eu, livro. eu viro a página. viro a página, É, eu leio um capítulo, Eu leio leio um capítulo, isso, um capítulo, e eu fecho. fecho o livro. Eu fecho o livro. É difícil. Tudo Essa é bem. mais difícil. Isso é mais difícil, né? Ótimo.
Então, o que vocês conseguem falar sobre essa série já em inglês? O que vocês já sabem falar? I open the book, né? You I open the book. Uhum. I read the I book. close, I read the book. I close the book. Uhum. close the book. Legal. Então, algumas ações já são conhecidas. Muito bem. Então, inicialmente, as séries têm um título, né? Então, o título dessa série é Eu Leio um Livro Interessante. Então, I read. Repitam, essa vocês já sabem. I read. I read. Read. Muito bem. O que eu faço primeiro nesta série? I read. Play. I Eu leio read, um que é o livro. livro, né? O título, I read. Aí depois, o que eu faço? Eu escolho um livro. Eu escolho. Eu escolho. Então, nós diremos I choose. Repitam 3 vezes, por favor. I choose. I I choose. choose. I choose. I I choose. choose. I choose. I I choose. choose. Tá bom? Ok. E o que eu faço depois? Eu leio. Eu abro. Eu I abro. open. I open. I open. Já sabem, né? I open. E depois? I read. Eu leio. Eu leio um capítulo, eu acho. Eu acho I que é só read. leio, né? Na verdade, só leio. I read. Eu só leio. I read. Aham. I read. E depois? Eu viro a página. Eu viro a página, ok? Então, eu viro, nós diremos I turn. Repitam 3 vezes. I turn. I I turn. 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 I É isso? turn. Yes, I turn. I I turn. turn. I turn. I I turn. turn. Yes, I turn. Muito bom. E depois? Eu leio, Eu né? faço. Eu leio um Eu capítulo. leio um capítulo. Então, I read. I read. I read. Muito bem. I read. E por fim, o que eu faço? I open. Fecho. I close. I Oh. close. I close. I close. Vocês já sabem também. close. I close. Legal. Então, agora, por favor, apenas me ouçam, me observem, mas não falem nada. I read. I choose. I open. I read. I turn. I read. I close. Muito bem. Por favor, façam os gestos agora. Então, me ouçam, listen to me, me observem, watch me e façam gestos comigo, por favor. Let's go. I read. I I read. read. I choose. I choose. I open. I- Apenas façam os gestos. I read. I turn. I read. I close. Very good. Muito bem. Agora eu falo as ações. I say the actions. E vocês fazem os gestos. You do the gestures. Vamos lá. I read. I choose. I open. I read. I turn. I read. I close. Very good. Muito bom. Então agora, por favor, falem as ações sem mim. Say the actions without me. Podem começar em 3, 2, 1. I I read. read. I choose. Não sei. I open. I open. I I read. I read. read. I turn. Choose. I turn. I I read. read. I I open. close. I I I close. close. I close. Yeah, very good. Ok, agora eu gostaria de pedir a Fernanda, por gentileza, Fernanda, poderia falar esta série em português, as frases completas. Você fala frase por frase e após cada frase eu direi a ação em inglês. Por favor.
Então você pode começar quando estiver pronto. As outras meninas apenas observam, tá bom? Então podem começar. Você quer a frase toda ou só os verbos? Só eu, A frase leio. completa. Aham. Eu leio A um frase livro completa. interessante, não é isso? A Isso, primeira? aham. Isso. Eu leio um livro interessante. I read. Eu escolho, né? Eu esqueci. Eu escolho um livro. Eu escolho um livro. Interessante. Uhum. Eu escolho um livro interessante. I choose. Eu abro o livro. I open. Eu leio o livro. Eu leio apenas, mas tudo bem. É só I ler. read. Aham. Eu I leio. read. Yeah. Eu viro a página. I turn. Eu leio um capítulo. I read. Eu fecho o livro. I close. Obrigado, Fernanda. Anne, agora você poderia dizer a série em português, igual a Fernanda fez? E você, Débora, poderia falar somente as ações, igual eu fiz, em inglês? Muito bem. Então, se estiver tudo certo, eu vou dizer muito bem. E você fala very good, Fernanda. Aí você me ajuda a dar o feedback. Então, eu digo muito bem e você fala very good após a Débora falar as ações. Podemos começar. Eu leio um livro interessante. I read. Muito Eu bem. escolho um... Very Só um good. pouquinho. Desculpa. Yeah, agora sim. Pode continuar, Anne. Por favor. Eu escolho um livro interessante. I choose. Muito bem. Very good. Pode continuar. Eu abro o livro. I open. Muito bem. Very good. Eu leio. I read. Muito bem. Very good. Eu viro a página. I turn. Muito bem. Very good. Eu leio um capítulo. I read. Muito bem. Very good. Eu fecho o livro. I close. Muito bem. Very good. Ótimo. Então, meninas, o que eu leio? What do I read? O que eu leio? What do I read? A book. The book. Livro interessante. Ah, um book interessante. Um livro interessante. Em inglês, vamos trocar, tá bom? A gente vai dizer an interesting book. An interesting book. Vamos tentar? An interesting book. An interesting book. Vamos devagar, né? A É. gente diz an, An que é an, interesting, interesting. Nossa. mais uma vez, vai mais devagar, interesting, Interesting. Nossa, muito difícil para mim. ok? Sem problema, você fala como você achar que está correto. Interesting book, Interesting book. Book. interesting book. I read an interesting book. I read an interesting book. Okay, very good. And what do I choose? O que eu escolho? What do I choose? An interesting book. Book. Yes, so I choose an interesting book. I choose an interesting book. Okay, very good. What do I open? O que eu abro? What do I open? I open the book. The book. I open the book. Very good, Fernanda. I open the book. And then I read. Eu leio apenas, né? I read. And what do I turn? A página. A página. Eu viro a página. Então, I turn the page. I The page. turn the page. Yes, I turn the page. Very good. I turn the page. And o que eu leio depois? What do I read next? Capítulo. Capítulo, yes. So I read a chapter. I read a chapter. Mais uma vez. I read a chapter. I read a chapter. Very good. I read a chapter. And what do I close?
que eu fecho? What do I close? I close the book. I close the book. Very good. I close the book. Muito bem. Então, por favor, listen to me, look at me, or watch me. Listen to me, watch me, but don't say anything. Mas não falem nada. So listen to me, watch me, but don't say anything. I read an interesting book. I choose an interesting book. I open the book. I read. I turn the page. I read a chapter. I close the book. All right, muito bem. Agora, por gentileza, listen to me, look at me, and do the gestures with me. Façam gestos comigo. Do the gestures with me. I read an interesting book. I choose an interesting book. I open the book. I read. I turn the page. I read a chapter. I close the book. All right. Muito bem. Agora, now, I say the series and you do the gestures. Eu falo a série, I say the series, e vocês fazem os gestos. You do the gestures. Let's go. I read an interesting book. I choose an interesting book. I open the book. I read. I turn the page. I read a chapter. I close the book. Very good. And agora, por gentileza, say the series without me. Falem a série sem mim. So say the series without me. Podem começar em 3, 2, 1. I read an interesting book. Não sei. I choose an interesting book. I open the book. Open the book. I read. I read. I turn the page. Page. I I read read the a chapter. I close I the book. close. Ok, very good. I close the book. Ok. Débora, você poderia, por gentileza, dizer somente as ações em inglês e eu digo a frase completa? Frase inteira, pode ser? Muito bem. E as outras observam com atenção. Pode começar. I read. I read an interesting book. I choose. I choose an interesting book. I open. I open the book. I turn. Tem uma outra I coisa. read. I read. I I read. read. Mhm. I turn. I turn the page. I read. I read a chapter. I close. I close the book. Ok, thank you. E Fernanda, você poderia também dizer as ações? E a Anne Kathleen diz a frase completa, por favor. Aí eu vou dizer, se tiver tudo certo, eu vou dizer excelente. Aí você diz excellent, Débora. Pode ser? Aí eu digo excelente e você fala excellent. Muito bem, pode começar, Fernanda. I read. I read an interesting book. Excelente. I open. Não, Excellent. I open. Isso, tá certo. Desculpa. Ok. Excelente. Débora? Excellent. Very good. Continue, please. Fernanda. I open. Tem outra Não, coisa. Pense um pouco I mais. choose. Não sei. I choose, yes. Choose. I choose an interesting book. Excelente. Excellent. Continue, I please, open. Fernanda. I open. I open the book. Excelente. Excellent. É para eu falar em português, né? Em inglês. A ação em inglês.
I read. I read. Excelente. Excellent. Não sei. Esqueci de virar a página. Você lembra, Débora? Como se diz eu viro? Pode falar? Turn. Como? Não Pode repetir? I turn. I turn. I turn. Yeah. I Muito turn. bem. I turn the page. Excelente. Excellent. I read. I read a chapter. Excelente. Excellent. I close. I close the book. Excelente. Excellent. Muito bom. Muito bom. Então, meninas, o que nós podemos perguntar com esta série? Que perguntas podemos criar e responder com esta série? Assim como na última aula, vamos usar o nosso quadro branco. Deixa eu encontrá-lo aqui. Achei. Bem, enquanto isso, vocês podem ir pensando em quais perguntas nós podemos criar com esta série. Por exemplo, a gente não vai perguntar qual o nome do autor do livro que você escolheu. A gente ainda não sabe dizer isso. Então, a gente quer usar esse vocabulário que a gente... Opa, tá até salvo aqui. Tudo bem. Então, a gente quer usar o vocabulário que a gente acabou de aprender. Opa. Caso você não consiga criar a pergunta em português ou em inglês ainda, pode falar em português. What do I read? Boa! Então, olha só. What significa por quê. Desculpa. O que significa o quê. Do I. Eu. Do I read. O que eu leio? What do I read? Temos várias respostas, né? I read an interesting book. I read the book. I read the chapter. I read the page. O que mais podemos perguntar? What do I open? What do I open? Perfect. Very good. O que mais? What do I choose? What do I choose? I choose the book. I choose the book. Ou I choose an interesting book. Ok? What else? O que mais? What do I turn? What do I turn? Great. What do I turn? Yes. I turn the... Eu não sei falar, não consigo falar essas palavras novas aí. Você falou certinho. I turn the Page? Não sei. page. Correto. I turn the page. I turn Very the page. Very good. I turn the page. Nós lemos o livro interessante primeiro e depois a gente lê um capítulo, né? Então nós podemos perguntar assim, o que lemos primeiro? Vamos aprender? Primeiro se chama first. What do I read? O que eu leio? Primeiro. What do I read first? Ou o que lemos depois? What do I read next? First, primeiro. Next, depois. What do I read next? What do I read? What do I... What? Não entendi. Pode falar, Anne. Acho que a Débora travou um pouquinho. Pode falar. A minha dúvida é se nessa série a gente poderia perguntar como é o livro, já que está falando que ele é interessante. Então talvez a gente pode perguntar qual livro eu leio, pode ser? Sim. Então, what book do I read? Então, que livro eu leio? Qual livro eu leio? What book do I read? I read... Você pode falar o livro.
I read Hamlet. I read a Bíblia. I read an interesting book. Também. A minha dúvida era essa. Se a gente poderia perguntar para poder dizer que o livro era interessante. Pode. What book do I read? I read an interesting book. Numa próxima vez a gente pode aprender como dizer como é o livro que eu leio. Ou vamos fazer o seguinte, eu vou colocar mais uma pergunta para a gente aprender. Só para a gente praticar essa resposta, que vai ser uma pergunta de sim ou não. Eu vou perguntar o seguinte: o livro que eu leio é interessante? Então, is the book I read interesting? Is the book I read interesting? O livro que eu leio é interessante? Aí você Yes. pode dizer yes, Yes, I read an interesting book. Ok? Ou melhor, deixa eu mudar a pergunta. Do I read an interesting book? Essa é um pouco mais fácil. Do I read an interesting book? Yes, I read an interesting book. Muito bem. Acho que temos mais alguma pergunta? Não? Ok. Então, Fernanda, você poderia começar perguntando? Basicamente, você escolhe alguma destas, você faz a pergunta, espera alguns segundos, pode contar até 4 na sua mente. E aí sim você chama o nome de alguém. Pode ser qualquer um de nós. Uhum. What do I read first? Anne, tem que esperar, né? 4 segundos. Yeah. Aham. Anne, I read a page. Ok. I read the page. Porque é só I read, né? A série. A Aham. primeira. Pode ser. I read an interesting book. Ou a I read the page. Eu leio uma página. Tudo bem. I read the page. Sua vez, Anne. Você faz a pergunta, espera alguns segundos e aí sim chama o nome de alguém. Nós esperamos alguns segundos para que todos pensem na resposta. Assim você já se prepara. Se você disser o nome antes, tipo Fernanda, aí os outros sabem que essa pergunta não é para eles, né? Aí não vão pensar na resposta, talvez. Então, você falando a pergunta antes e o nome depois, todos conseguem pensar na resposta e assim também aprendem. What do I read next? Débora. Não sei se ela está ouvindo bem. Então eu pergunto a outra pessoa. Pode ser, por favor. What do I read next? Fernanda. I read next page. The page. The Ok. page. The page. Ou você pode dizer I read a chapter. Eu leio um capítulo, né? Primeiro eu leio uma página, depois leio um capítulo. Next I read. Fala capítulo de novo para mim, por favor. Claro. A chapter. Essa palavra também tá difícil para mim. Tá Ok. bom. Então, tudo bem. I Acho que read por hoje não vai ser muito possível. Vamos falar. a chapter. Tá. Pode falar. A chapter. A chapter. A chapter. Isso. Embola, A mas tá bom. chapter. Uhum. Chapter. Good. Ok, sua vez, Fernanda. Pode perguntar mais. Do I read an interesting book? Do I read? Do I read an interesting book? An interesting book. Interesting book. Perfect. Yes. Annie, Yes, I read an interesting book.
Ok. Continue, please, Annie. What do I choose? Kaique. I choose an interesting book. And what book do I read? Fernanda. I read, falei certo. I read an não consigo. Interesting book. Eu não consigo falar isso. Uh-huh. Não sei. Interesting. Interesting. Interesting book. Interesting I book. read interesting book. Muito difícil essa palavra. Ok, Tá bom. don't worry. Não se preocupe. An interesting. Você foi ótimo. Muito bem. Eu vou fazer uma outra pergunta que se chama Can I say? Isso significa eu posso dizer tal coisa? Se essa coisa fizer sentido, yes, you can. Sim, você pode. Yes, you can. Ou melhor, yes, I can. Você pode falar, yes, I can. Yes, I can. Se a resposta for negativa, no, I can't. Okay? Yes, I can. No, I can't. So, can I say, I open the book? Yes. Yes. Yes, I can. You can. Yes, I can. Can I say, I open the page? Okay. Yes, I can. Yes. E você acha, Anne? Can I say, I open the page? Não, né? No, I Acho que can't. não. No. No. Eu abri a página, eu não sei como, não tem como, eu acho. Mas na página, talvez, né? Eu abro em tal página. Can I say I read a chapter? Yes. Yes, I can. Can I say I read a fish? No, I can't. Yes. A fish? Can I say I read a fish? I read, no, sorry. If I say I open. No, you can. I Okay. can't. Okay. But can I say I open the fish? Yes. Yes? Yes, I can. Okay. Can I say I open the mountain? No. No, I can't. Okay. Very good. Muito bem. Ótimo. Então, muito obrigado por terem vindo hoje. Antes de terminarmos, eu gostaria só que alguém narrasse essa série sozinha em inglês. Mas antes disso, eu gostaria que vocês narrassem a série silenciosamente, somente para vocês. Podem desligar o microfone, os microfones, e narrar esta série em inglês, em silêncio, só para vocês. Eu também vou fazer isso. Ok, very good. Então você poderia narrar esta série para a gente, por gentileza, Débora, em inglês? I read an interesting book. I choose an interesting book. I read a book. I turn the page. I read the chapter. I close the book. Thank you. Você mudaria alguma coisa no que ela disse, Fernanda? Ou acrescentaria alguma coisa? Ou está tudo correto? Não sei corrigir. Então, você acha que está tudo certo? Sim. Ok. Muito bem. E você, Anne, você mudaria algo ou está tudo certo? Faltou abrir o livro para ler. I opened the book.
And the first, o primeiro, né? I read. Só I read. Ok, muito bem. Olha aí, já tá até confundindo. Então, the first. Muito bom. Então, meninas, o que vocês puderam observar sobre a aula de hoje? O que chamou a atenção de vocês? Palavras mais complexas de falar. Os mais Pra mim. complexos. Muito bem. E que exige Então, mais interesting. concentração, eu acredito, por ser mais longa, né? Então, Aham. Então, interesting, né? Interesting. E chapter. Ok. uhum. Mais alguma coisa? Ou vocês puderam observar algo de diferente na aula de hoje? Comparando com as anteriores? Essa possibilidade de incentivos, né? Muito bem, excelente, que a gente não tinha visto ainda. E eu achei legal porque, pelo menos eu vou muito no automático, assim, a série. E aí, quando tá fazendo essa pausa, eu realmente preciso estar bem concentrada para lembrar qual é a ação Uhum. seguinte. Mas eu gostei, e gostei porque ficou dinâmico, envolveu todo mundo, não só duas pessoas. Gostei bastante. E também Legal. achei interessante, né, que só a inclusão da palavra interessante já mostra ali que pode criar uma dificuldade, né? Foi só uma palavra que foi inclusa, mas, assim, eu acho que, pelo que eu entendi, é bem progressivo. Isso provavelmente seria mais à frente, né? Uhum. Mas eu achei bem legal, achei bem interessante. Isso. Muito bom. Que legal. Então, uma observação que eu faria sobre o momento das perguntas é que a ideia é que os alunos criem as perguntas. Eu até coloquei uma, às vezes o professor coloca uma ou outra para trabalharmos um certo vocabulário, né? Então, hoje tivemos o yes. Yes, I read an interesting book. Mas a ideia é que os alunos, quem está estudando, né? Os alunos mesmos criem as perguntas. A Charlotte Mason acreditava que nós aprendemos quando nós respondemos perguntas que nós fizemos a nós mesmos. Então, tudo bem, como funciona a chuva? Por que chove? Então, o aluno se pergunta isso. E aí ele vai responder essa pergunta e assim ele aprende sobre o ciclo da chuva. Então, por que chove? Por que cai água do céu? De onde vem essa água, né? Então, aprende assim, ele respondendo a pergunta que ele mesmo fez a si mesmo. Legal. E aqui também a gente faz isso. O aluno cria a pergunta, ele pensa na pergunta e depois ele precisa pensar em como responder a pergunta que o colega fez. Então ele precisa entender o que diz ela para poder pensar na resposta e dizer a resposta correta. Uma outra coisa, né? Então a Fernanda disse que tivemos palavras mais complexas, né? Então interesting, chapter. Essa série é uma série um pouco mais avançada. Dentro do nosso guia que nós temos, ela é um pouco mais avançada. Hoje, propositalmente, a gente quis trazer uma série um pouco mais avançada para a gente entender como funciona, né? Então, e que é algo progressivo, como a Anne falou. Primeiro nós aprendemos I read, I open, I close the book, para depois a gente especificar qual livro a gente pega. An interesting book, não é qualquer livro, né? Então, eu leio, mas eu não somente leio, eu leio um capítulo, ou eu posso dizer eu leio uma página. Ou nós sabemos contar até um até agora, né? Mas normalmente os alunos já conseguem contar, né? Então, até 10 pelo menos. Então, I read 5 pages. Então, ele consegue ter uma progressão, né? Sempre adicionando algo novo àquilo que ele já sabe. Por isso que eu sempre se pergunta no início da aula o que você lembra, para que ele se faça essa pergunta. O que eu lembro? Então, nós vimos a série da bola, mas agora a gente viu a série do livro. Talvez não tenha nada a ver uma com a outra. Mas na série da bola, a gente sabia take. I take the ball. Só que eu não sabia falar bola ainda. Aprendemos a bola. Agora a gente já sabe muita coisa. Aprendemos uma outra palavra, interesting. Chapter,
page, né? O resto vocês já sabiam. Nós aprendemos 3 palavras. Mas muito bem. Então, nós temos uma... perdão. Deixa eu compartilhar corretamente. Nós temos uma estrutura aqui nas nossas aulas. Eu sempre falo sobre ela com vocês. A gente sempre tem ela aqui na aula, mas eu nunca a trouxe padronizada, né? Então, primeiramente, a gente aprende a série em português, na nossa língua materna. Se, por exemplo, a gente for ensinar português a um aluno americano, a gente primeiro aprende em inglês para poder ensinar português. Então, existe uma estrutura. Primeiro, o professor fala a série e faz os gestos, enquanto os alunos apenas observam. Eles somente observam. Depois, o professor fala a série e faz os gestos, enquanto os alunos apenas repetem os gestos, ainda não falam, porque eles precisam ouvir muitas vezes para poder falar. Depois, o professor fala, enquanto os alunos apenas fazem os gestos. Então, agora eles precisam associar o que o professor está falando, eles ouvem a frase e fazem o gesto correto. E na última vez, agora sim, os alunos falam a série e fazem o gesto sozinhos. Claro que dependendo da complexidade da série ou da necessidade dos alunos, pode ter um outro passo antes de eles falarem sozinhos, que é o professor fala e faz os gestos e os alunos repetem a fala e os gestos do professor, para que eles possam ouvir e repetir para depois fazerem sozinhos. Cada aluno é único. Aqui na Academia do Tisdomos nós temos turmas e cada turma é única. Então, cada turma tem sua necessidade. Eu tenho uma turma de manhã de alunos de 5 anos e uma turma à tarde de alunos de 5 anos. São 2 turmas diferentes. Eu não posso dizer que qualquer aluno pode participar de qualquer uma delas, porque são diferentes. Então, de manhã, eles têm uma facilidade muito grande de aprender, de memorizar. Os da tarde já têm uma certa dificuldade maior. Então, a forma de trabalhar com os de manhã é diferente com os da tarde, porque cada aluno é único, né? Então, aprendemos a série em português. Vamos conhecer as principais palavras das frases, que são as ações. Então, conhecendo a série em português, vamos para as ações. E aí a gente faz tudo de novo. O professor fala as ações e os alunos apenas ouvem, né? Mas quando estamos ensinando as ações, é muito importante a gente pedir que os alunos repitam 3 vezes. Então, não sei se vocês observaram, mas o que vocês já sabiam, a gente falou uma vez. I open. Mas o que era novo, nós repetimos 3 vezes. I choose. I choose. I choose. Então, o François Guan costumava dizer que isso é muito importante, pois é como se fosse um batismo, né? Então, a criança, o adulto é batizado 3 vezes, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse batismo das palavras, né? Para que as crianças adquiram essa palavra. Então, é importante repetir 3 vezes. E sempre ir perguntando, o que eu faço primeiro? E depois? E depois? E depois? E depois? Para que os alunos entendam que tem uma sequência. E eles pensem e digam, eu escolho. Tudo bem, eu escolho. I choose. I choose. I choose. Terminado o momento dos verbos, é feito todo esse processo. E aí sim nós vamos para a série completa. I choose. O que eu escolho? E aí já pode entrar a pergunta em inglês, como foi feito hoje. What do I choose? I choose an interesting book. What do I open? I open the book. I open the book. O aluno não sabe the book, talvez ainda, aí você ensina, se ele não lembrar. Se lembrar, ótimo. Se não lembrar, tudo bem. Aí você ensina, tá bom? Porque ele aprende o que ele tem que aprender naquele momento. Então, se hoje, talvez amanhã a Fernanda não lembrar mais o que é chapter, não tem problema. Em um outro momento, nós vamos voltar no chapter. E aí ela vai lembrar. Aí ela vai conseguir aprender. Porque hoje ela aprendeu o que precisava ser aprendido hoje.
O cérebro dela conseguiu captar o que ela precisava hoje. Bom, e essa é a estrutura que nós usamos aqui na aula. Existe uma outra estrutura, que é o que a gente fez hoje, né? Então, que a Anne percebeu, que é bem dinâmico. E em breve a gente vai ter uma aula com a Alison Adrian sobre essa dinamicidade da aula, tá bom? É muito comum, a gente vai ter uma outra aula falando sobre isso também, mas eu já vou adiantar. Talvez até vocês mesmos sintam um certo cansaço em relação a série, né? Existe o descanso, mas existem diferentes formas de trabalhar a série para que ela não seja um cansaço, não caia na monotonia. E essa dinamicidade é uma delas, uma das principais formas. Por isso a gente vai falar um pouco sobre ela numa aula com a Alison. E ela vai explicar bem para vocês como funciona, como fazer, como aplicar isso e por que a gente faz isso, né? Mas muito bom, muito bom. Vocês têm mais alguma dúvida, alguma observação, algo que gostariam de falar? Tem. Pode falar. Com relação a ensinar com os conteúdos de acordo com as séries, a gente permanece com uma série. Eu estava lendo o e-book, né, que estava falando que permanece com uma série durante um período. E eu lembro que você também falou sobre isso acho que foi a primeira aula, se eu não me engano, a segunda. Mas a gente permanece com a mesma série justamente para inserir essa continuidade da aula, por exemplo, porque primeiro começou com I read, a primeira aula que você falou, né? I read, I take, só os verbos. Posteriormente, a gente acrescenta assim o restante da frase e continua com a mesma série, ou a gente muda e depois é que retorna aquela outra e assim vai. Eu fiquei com essa confusão, porque também eu não participei das outras aulas, então eu não sei se Ótima ela dúvida. foi contínua ou não. Uhum. Então, na verdade, a gente aprendeu aqui no curso, nós estamos aprendendo uma série por aula. Ana, caso você precise ir, você pode ir, tá bom? Então, até mais. Então, a gente aprende aqui uma série por aula, aqui no curso, porque a gente consegue, nós somos adultos, talvez vocês já tiveram contato com inglês. Mas, por exemplo, nessa turma de crianças de 5 anos, eu quase nunca consigo aprender a série inteira em uma aula. Porque às vezes a criança, esses dias uma até subiu em cima da mesa, subiu na mesa e uma outra vez quase corta o cabelo na hora da aula e sempre tem essas distrações, né? Então a gente quase nunca consegue, porque eles são criancinhas. Então primeiro numa aula a gente aprende as ações. Então I take, I open, I read, I close. E aí na outra aula o que vocês lembram? Ah, eu lembro que eu pego, abro, leio e fecho. Tudo bem, vamos lá. Como que eu digo eu pego? Às vezes eles lembram, I take. Aí não lembram, então vamos lá. Eu pego, I take. E eles repetem. Tudo bem. Então, aí nessa segunda aula nós aprendemos o restante, né? Quando a série é muito simples, como I take the book, a primeira, a gente consegue trabalhar numa semana. Na próxima a gente já vai para outra. Mas nós temos séries, por exemplo, nesse guia que nós usamos, que são bem grandes. Eu estou pegando aqui o meu caderno lá do francês, que nós usamos o mesmo guia. Olha só, tem uma série com 15 frases. Então não tem como aprender tudo isso lá, só que, claro, isso leva um tempo lá na frente, né? Então não tem como aprender tudo numa aula ou numa semana. Então, vocês também terão acesso ao nosso planejamento de aulas, que a gente chama de Dutch Domus Meia. Então, lá no planejamento tem tudo certinho. Ó, essa série é um pouco longa, então você pode dividi-la na metade. Nesta semana você trabalha com a metade da série, na próxima semana com a outra, né? Então, a Charlotte Mason, acredita, ela sempre passava uma semana com uma série, mas não é a regra pela regra. Então, não pode passar de uma semana. Pode, dependendo da necessidade do aluno. Mas também não precisa ficar na mesma série até que o aluno aprenda tudo e memorize tudo perfeitamente.
Não, a gente passou, digamos, uma semana, 3 aulas, 2 semanas, e o aluno não aprendeu tudo. Tudo bem. Outra hora ele aprende isso. Vamos para a próxima. Tudo bem? Por exemplo, aqui na aula foi muito difícil hoje chapter. Se tiver uma outra aula, vai ser fácil para Fernanda, porque essas palavras ela vai ter uma atenção maior a elas, né? Então, vai ser um pouco mais fácil. Mas no caso de uma criança, se ele não aprender chapter agora, não se preocupe, porque lá na frente vai ter uma outra série que tem um capítulo envolvido, chapter. E aí lá ele vai aprender. Ele vai ver, capítulo, a gente já viu uma série com capítulo. E aí naquele aula ele vai aprender, entendeu? Então por isso que não tem essa necessidade de o aluno memorizar completamente tudo, e pode mudar a série assim que você achar necessário, né? Então, quanto mais nós ensinamos com esse Entendi. método, mais a gente ganha domínio sobre ele, né? E a gente consegue ter uma liberdade maior em adaptar algumas coisas Uhum, para que o aluno consiga progredir, né? E não fique entendi. sempre algo a regra pela regra. Não, porque você É. falou da questão de ser mais monótono, né? Assim, o sentido de você estar falando a série e ela ter essa dinamicidade. Aí eu fiquei pensando, se eu repetir várias vezes a mesma série, eu vou entrar justamente nessa questão, vai ser mais Uhum, monótono e talvez o aluno, né, não preste atenção, assim como a gente também, né, dada a uhum, circunstância, também não presta atenção. Aí eu fiquei uhum. nessa dúvida. Uhum. Mas é isso mesmo. Então, normalmente é uma semana. Lá no Uhum. guia que vocês vão receber, é uma semana. Então, vocês vão ver que em cada semana, 2 aulas é uma série. Na próxima aula vai ser outra. Mas caso seja necessário estender para 3 aulas, até 4 aulas, se a série for longa, aí não tem problema. Depende do aluno, né? Cada aluno é único. Sim, Nesse, Fernanda, pode falar. nesse método, então, não tem uma revisão daquelas primeiras séries, porque as palavras vão se repetir ao longo Isso. Uhum. do curso. É isso, né? Isso. Então, eu não Uhum. vou voltar lá para lembrar no aluno de alguma coisa que ele não aprendeu. Ele vai vendo ao longo Não, do caminho. não, É isso. isso mesmo. Em breve nós vamos aprender como fazer essa revisão de uma forma prática, e nós também vamos aprender como avaliar o que o aluno aprendeu. Então, aqui na academia, daqui a 2 semanas, teremos os exames dos alunos. Então, existe uma forma da gente avaliar, mas não é tipo, tudo bem, você só lembra I read, reprovado. Vai repetir de ano. Não é assim. Existe uma forma de avaliar, existe uma forma de fazer essa revisão para que o aluno use o que aprendeu, não apenas para revisar e fazer uma prova, né? Não existe isso aqui. É tanto que para o exame não tem revisão. A gente não revisa nada para exame, de nenhuma matéria, nenhuma disciplina. Os alunos apenas fazem o que lembram. E é isso. Ele aprendeu o que ele precisava aprender. Eu vou precisar ir agora, mas caso vocês tenham mais alguma dúvida, mais algum comentário, podem mandar para mim. Eu estou lá o meu contato está lá no grupo do WhatsApp, ou para Juliana Poiares, que sempre manda mensagens avisando, né? Então Aham. podem mandar perguntas e a gente conversa um pouco mais na próxima aula, que será quarta-feira. Eu Tá, então, acredito que esse horário ficou bem melhor, né? para mim sim. Tudo Ok, bem, ótimo. Então, para combinado. vocês verem, né, que a gente consegue ter uma participação ativa, é bem melhor, né? Com câmera, com microfone ligado. Então, é bem melhor. Então, espero encontrá-las aqui na quarta-feira e até mais. Tchau, tchau. Vai, vai. Tchau, Vai Bye, tchau. lá. bye. Vai. Vai. Bye, bye.